Hoje é 14 de novembro, é Dia Nacional da Alfabetização. E a gente recebe aqui no estúdio a secretária de Educação de João Pessoa, a professora América Castro, que vai fazer um balanço aqui da secretaria. Secretária, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia a você, Rejane, a Daniel Stosa, a todos que nos escutam nesse momento. Secretária, é um desafio, né? Hoje o assunto é alfabetização, mas a educação como um todo é um desafio em todo o país, especificamente sobre a alfabetização. Como é que a Prefeitura de João Pessoa está atuando para reverter números ruins que a gente tem aqui na Paraíba como um todo, do ensino na idade certa, desse processo de aprendizagem? Bom, a gente não pode esquecer que a gente saiu também recentemente de um período difícil, que foi o período da pandemia, e se os nossos números já não eram tão bons, sem dúvida nenhuma, eles melhoraram um pouco. Então, a chegar à secretaria, quando a gente chegou no momento, era justamente ainda no final da pandemia. A gente pegou ainda 6 meses de um atendimento educacional não presencial, teve toda aquela dificuldade da retomada da presencialidade, e quando a gente foi fazer essa retomada, a gente não pode esquecer que as nossas escolas, por 1 ano e meio fechadas, com muita dificuldade de infraestrutura, dos meninos terem acesso à escola, né? Dificultou um pouco esse trabalho de melhoria nas estruturas das unidades. Mas a gente tem sim planejado. O primeiro ponto foi justamente esse. A gente foi buscar um plano de ação na retomada, né, das nossas atividades na presencialidade e também em busca da melhoria da qualidade do ensino, sem, de maneira nenhuma, esquecer justamente a alfabetização dos nossos meninos, em 2 vertentes, né, em pegar o menino que entrou na escola já a partir do 3º ano, porque 2 anos ele não pôde ter acesso nem ao 1º ano e nem ao 2º ano. Então, ele pulou o ciclo da alfabetização. Professora, já entrou direto no 3º ano. Uma perda muito grande para essa criança, né? Eu fiquei muito angustiada quando eu comecei a visitar as escolas. Os nossos meninos de 3 anos, que faziam 2 anos que eram para estar na escola e não conseguiram estar, eles não conseguiam pegar no lápis. Uma coisa que é natural da criança, né? Que é o primeiro momento, é esse contato para ele se familiarizar com o lápis, na escrita, né? Na leitura, na oralidade. E isso a criança não teve. Então, a gente também teve a vertente do adulto, né? Porque o adulto, o desestímulo, a gente sabe que é bem maior, porque a escola que está posta é uma escola que não é atrativa para o adulto. Os adultos sempre, nas nossas visitas, eles falam o seguinte: a gente é tratado como criança para ser alfabetizado. Então, justamente depois disso, a gente, nesse planejamento, tanto para a alfabetização das crianças, a gente teve também um programa diferenciado para alfabetizar os adultos, que foi trazendo para dentro da rede justamente uma disciplina para qualificação profissional dos nossos alunos adultos. Além do incentivo de bolsa, como em parceria com o PROCON. A gente fez a parceria do PROCON Vai às Aulas, onde a gente tem algumas disciplinas do matemática financeira, empreendedorismo, que a gente trouxe para motivar e também fazer uma escola mais atrativa, não é? Então, os nossos alunos da EJA recebem justamente uma bolsa no final do curso, para que ele também tramite o curso todo, e no final ele recebe esse benefício. Além da escola de gente grande, que a gente implantou também em João Pessoa, que é a escola vai mais próximo da comunidade. Naqueles locais de João Pessoa que, infelizmente, a gente ainda tem, são locais, comunidades que não têm escola, inclusive, às vezes, também não tem nem o ônibus para se deslocar no turno da noite. A gente levou a escola para mais próximo da comunidade e é onde o público tem frequentado mais. Eles não têm desistido, têm sempre estando junto. Então, onde tem uma associação, onde tem um espaço bacana, a gente criou salas de aulas e tem sim motivado a permanência desse público nas unidades. Deixa eu só trazer alguns dados que embasam essa nossa preocupação sobre o analfabetismo, até pela data de hoje, né? A Paraíba é o 3º estado do Brasil com maior índice de analfabetismo entre as pessoas que têm até menos de 15 anos. Só fica atrás de Piauí, só fica à frente, no caso de Piauí e Alagoas. Se a gente faz um recorte para a região metropolitana de João Pessoa, esse índice é de 8%. É bem menor do que a média do estado, mas é um destaque negativo quando comparado a outras regiões metropolitanas das capitais dos outros estados. Como é a realidade específica de João Pessoa? Existe uma procura maior agora, secretária?
Veja, a gente sempre teve uma certa dificuldade em trazer esse público. Por isso que eu estava fazendo essa fala da gente fazer uma escola atrativa. Quando a gente leva a escola para mais próximo da comunidade, aí sim, a gente tem sim uma procura. Nas nossas unidades, infelizmente, a gente não tem essa procura grande. Apesar da gente massificar, né, a propaganda, de também trazer uma escola melhor para esse público que tem se afastado. Quando a gente vê esses números, realmente a gente fica muito preocupado, né? Eu estudei todos eles, não é? E a gente vê que a gente não tem avançado. Quer dizer, a gente avançou nos números, inclusive até a pesquisa diz isso. Apesar dos números terem melhorados, ainda é ruim. Ou então, João Pessoa, ela avançou um pouco no número do atendimento, também a EJA, mas a gente melhorou muito no fechamento da torneira, que isso é importante. Lá nos anos iniciais, é importante que a gente tenha um trabalho diferenciado para que o menino não queira evadir da escola. Porque esse público que está lá em cima, que é da EJA, é justamente aquele menino que não achou que a escola fosse atrativa. Então, a gente está trabalhando justamente isso, e nesse número, João Pessoa, né, o estado da Paraíba avançou muito no fechamento da torneira, trazendo mais alunos, mesmo no período de pandemia, foi um dos estados que mais avançou, né, para trazer os meninos justamente para o ciclo da alfabetização. Então, a gente tem trabalhado, como eu disse no início da fala, em duas vertentes. Fechar a torneirinha para que não aumente o número no futuro. Tanto que esse número que você falou aí, Daniel, é justamente na fase de 60 anos. Você vê a pesquisa lá, ele diz que o maior número desse público está centralizado justamente na faixa de 60 acima. Então, é aquele muitos público, já desistiram já mesmo, desistiram, né? mesmo. Então, é um número que de fato é um número real, que é preocupante. Não estou dizendo que eu, como educadora, não posso desconsiderar esses números. Mas a gente, sim, inclusive a gente tem aluno de 80 anos na nossa rede, que é bacana, não é? Porque, inclusive, o testemunho desse aluno é legal, porque ele diz assim, melhor do que estar vendo na televisão coisas que não é bom para mim, eu venho para cá e interajo com meus colegas, troco figurinha. A gente está trazendo também um método de aulas práticas, de trazer alguns movimentos que incentivem e que também estimulem, que eles venham como preparação de receita, estimula, porque tem a leitura lá da receita. Então, todo esse trabalho a gente está trazendo para trazer justamente esse público que a gente sabe que não vão retornar mais à escola. Professora, o ranking de competitividade dos municípios divulgado recentemente, acho que em setembro, né, ele traz um raio-x de vários setores aqui dos municípios paraibanos, e ele coloca a educação ou a qualidade da educação como um desafio do município. Hoje, no Nordeste, a João Pessoa está na 4ª colocação aqui da região, no que diz respeito à questão, a uma série de indicadores, né? A questão da saúde, segurança, saneamento. Então, somos o 4º do Nordeste em competitividade. Mas, como desafios, esse ranking ele traz exatamente essa questão da qualidade da educação. Houve uma perda de 95 pontos de 2023 para 2022. A que se deve isso e como vencer esse desafio? Olha, aí se deve justamente ainda o período da pandemia, pós-pandemia. Eu me lembro muito bem que, por exemplo, logo em 2021, a gente teve um acréscimo da nossa matrícula grande, né? Porque, assim, desde que eu frequento, que eu participo de gestão, né, municipal, estadual, a gente sempre, ano a ano, a gente incentiva e sempre a matrícula ela aumenta da rede pública. E houve esse fator que nunca tinha acontecido. Em 2021, a gente teve um aumento muito grande. Além daquele público que é da rede pública, por exemplo, no primeiro ano de gestão, a gente teve um aumento de 13 mil alunos na rede. 13 mil alunos, né? Então, quando a gente veio para 2022, a gente perdeu da rede, deixou de estar presente na rede, tirando aqueles números que sempre do 9º ano, que é em média 5 mil alunos, que esse sai automaticamente. E a gente, enquanto gestor, tem que buscar esses 5 mil para poder não ficar ociosos os nossos espaços. A gente viu que 700 alunos, eles sumiram da rede. Então, é justamente os alunos que migraram das redes privadas, não é? Que os pais, por exemplo, como o aluno não estavam frequentando a escola, eles matricularam os meninos na rede pública,
né? E não ou até perdeu renda por causa da perdeu pandemia, renda afetou também, economicamente, né? Então esse número teve uma queda. Então a gente vê que com essa diminuição a gente tem assim uma mobilização dos nossos alunos. Eles migraram de uma escola, de um município para outro. As pessoas que moravam aqui foram morar no interior. As pessoas que moravam com os pais passaram a morar com parente, porque as pessoas faleceram na época da pandemia. Tudo isso a gente tem feito um estudo e tem feito um levantamento. Aí por isso que a gente tem feito um trabalho para que a gente possa avançar, trazendo janeiro para ser dia letivo, ser um mês letivo também, que antes, na história de João Pessoa, janeiro nunca teve atividade em rede pública. A gente trouxe o curso de verão em janeiro passado, já para a gente poder ver um levantamento que a gente fez. Vocês terem ideia, quando a gente fez um levantamento dos nossos meninos que não sabiam ler, que é muito grave, no universo de 70 mil alunos, a gente tinha 10 mil alunos que não conseguiam ler, e esses meninos estavam em todos os anos, não só no ciclo de alfabetização, mas estavam no 6º ano, porque era aquele menino que não tinha passado pelo ciclo de alfabetização, mas teve que avançar 2 anos devido à idade, porque a legislação, ela dizia o seguinte: se o menino tem a idade, coloca no ano correspondente à sua idade. Não era mais aquilo que se usava anteriormente. O menino não sabe ler, então pelo conteúdo da criança. Era pela idade o acesso. Mudou um pouco. Então, claro que tem a defasagem. Não tem como nós, enquanto professoras, né, tentar apagar isso. Sem dúvida nenhuma, a educação vai ter que trabalhar com planejamento, com dados. É isso que a gente tem feito em João Pessoa. Hoje a gente tem diagnósticos. A gente sabe, eu sei pelo nome, Daniel Rejane, o menino, como ele está a faixa dele. O menino, ele sabe ler correto, né, fluentemente. A gente tem 4 níveis. Maria sabe ler a palavrinha, Maria sabe ler frase, então Maria não sabe ler de maneira nenhuma. Então isso eu identifico dentro da rede, por aluno, né, pelo nome do aluno, a fase que o menino está. Não é? É difícil corrigir? Não é fácil, mas a gente está fazendo planos, projetos, como trazendo janeiro, fazendo um ciclo de acompanhamento, que é as trilhas que hoje a gente tem dentro das nossas escolas, turmas compostas com meninos com defasagem de idade séria, que é para poder a gente avançar. Como é que a senhora recebe essas críticas de opositores do prefeito Cícero Lucena e do ex-prefeito Luciano Cartacho de que o prefeito atualmente não ampliou o número de salas de aula aqui na capital? Bom, eu recebo com muita tranquilidade, porque a população está vendo o nosso trabalho lá na ponta. Por exemplo, isso é muito fácil de comprovar. A gente tem um acesso, que é um portal, um sistema também do Ministério da Educação, que lá informa tanto o número de alunos, que são dados públicos, que todo mundo tem acesso, e reais. Né? Aqueles dados lá, todo pontozinho daquele tem um nome relacionado, que é um aluno. Quando a gente tem, por exemplo, quando a gente chegou no município, a gente tinha 64 mil alunos. Hoje a gente tem 72 mil. Se para a gente aumentar a grade, ou eles não usavam o número de salas correspondente, ou a gente está botando os meninos aonde? Não é? A gente, na rede, a gente conseguiu aumentar 187 salas de aula. 187 salas de aulas. Porque existia uma demanda muito grande. Eu me lembro quando eu cheguei na secretaria, a gente tinha 1.200 processos do Ministério Público, do Conselho Tutelar, buscando vagas para educação infantil. Não é? E isso a gente botou todos eles em salas de aula. Para a gente botar essas crianças em sala de aulas, a gente tem que ter espaço físico. E a gente foi buscar algumas unidades, principalmente creches, né, onde tem um espaço no meio bastante grande, que era um recreio coberto. A gente dividiu e formou salas de aula naquele momento da pandemia, que era para justamente fazer essa acolhida desses meninos. E quando a gente totaliza essas unidades, em cada creche dessa, a gente aumentou 4 salas. Foram 4 turmas a mais, abrindo também vagas para berçário, que não existia muito na rede. Né? E outro ponto, que não foi criado nenhuma escola, eu me lembro muito bem, quando eu peguei o censo, eu tinha 3 escolas no censo, que era 0 aluno, quando eu cheguei. Então, era uma creche Maiara, era a unidade Nonando Diniz, né? E tinha também a escola El Shaddai. Quem não tiver em casa olhando, abre lá o censo 2021, no início de 2021, e vê se essas unidades tinham aluno. Né? Essas unidades, elas não tinham prédio, elas estavam lá inativas no censo, foram fechadas nas gestões passadas, com uma demanda enorme dessa de alunos fora de escola, fecharam 3 escolas,
não é? Inclusive, o absurdo é que a escola Nando Diniz era uma escola nova. Era uma escola recém-construída. E quando eu fui ver, lá estavam matriculados os alunos da escola... como é que é o nome da escola ali? No Grotão. Fugiu agora, mas eu lembro já. E botaram lá o nome de uma escola... Moema Tinoco, lembrei o nome da escola. Moema Tinoco é uma escola que tinha vários processos do Ministério Público. E pegaram os alunos lá para se livrar do processo do Ministério Público, pegaram os alunos do Moema Tinoco, botaram dentro do prédio construído da escola Nando Diniz, né? E a gente abriu essas 3 escolas. Então, aí já é 3 escolas a mais. Estava lá inativas e a gente funciona essas 3 escolas. Se você olhar o censo hoje, você vai ver que a gente tem na rede hoje 9 unidades a mais. Eu não vou dizer que são unidades construídas, mas são unidades que a gente foi buscar espaço, que a gente fez desapropriação, adquiriu o prédio, todas elas com prédio próprio, é bom dizer isso, adquirida com recurso próprio, não foi recurso federal, foi recurso da educação, né? Então existe lá, então só é chegar lá para ver quem está com a verdade. Vai no censo, abre lá quantas escolas tem em 2020 e abre quantas escolas a gente tem hoje. Você vê que a diferença é de 9 escolas. E além dessas 9 escolas que estão hoje atendendo a demanda reprimida das gestões passadas, a gente está, sim, concluindo a licitação para mais 12 escolas novas, que nesse processo, unidades novas, nesse processo a gente tem 9 creches e 3 escolas. Então, aí é uma demanda que a gente vai entender, cerca de mais 5 mil alunos na rede, né, que é justamente para a gente atender aquela demanda do sul de João Pessoa, daquela área sul, aí vem Gramame, Parque do Sol, que ali a gente tem uma dificuldade muito grande, os meninos são transportados para as escolas aqui nos bancários, em Mangabeira, que é uma dificuldade muito grande dessas crianças pequenas. Quando a gente fala em transportar, a gente tem que lembrar que a gente trabalha no município com crianças na faixa de 6 meses até 14 anos. Então, são crianças mesmo, então dificulta, né, para a família que fica... a temerosa que a gente entende também. Então, assim, eu tenho certeza que a orientação do nosso gestor, Cícero Lucena, é justamente a gente acabar com essa busca por vaga. Tem previsão de quando essas novas unidades vão estar funcionando, secretária? Olha, a licitação estava sendo concluída, a gente pensava que ia ser ontem, né, a ordem de serviço ia ser assinada, que é dia 13, mas teve o recurso, eu creio que com mais 30 dias, a gente está fazendo essa assinatura. E tem uma escola nova que a gente já assinou de serviço, que é a Escola Ana Cristina, que a gente adquiriu aquele espaço ali daquele Aldeia SOS, que é um espaço bacana. Mangabeira. Antes aquilo ali era alugado, não tinha conservação do prédio alugado, o prédio veio a cair, onde funcionava a Escola Ana Cristina, e a gente está construindo também com recurso próprio uma unidade no modelo padrão com 3 salas de aulas. Essa a gente já deu início. Né, já começou, já estão ajeitando o terreno para a gente construir essa unidade lá. Um espaço bom, onde tem demanda, que é ali naquela área de Mangabeira, a demanda é grande ali. E lá também tem uma creche, que é o Shaddai, que não existia, que era inativa, e hoje a gente comprou o espaço, comprou o prédio, e ela funciona lá, a creche é o Shaddai. Professora, para além, né, das escolas do ensino tradicional, normal, eu queria saber, com relação a cursos de capacitação, que eu sei que existem alguns cursos de capacitação voltados para meninos e meninas, né, aqui de João Pessoa, para programação de jovem, né, programação de computadores, que muitos jovens estão aprendendo. Tem também o Procon Vai às Aulas, que é um evento, um material muito legal que os estudantes recebem, e com noções de direitos de consumidor e uma série de coisas. E eu sei que existem várias secretarias envolvidas, incluindo a Secretaria de Educação, não é isso? Sim, a gente tem um programa que para mim são 2 programas na rede que para mim me deixa com os olhos cheios, né? Coração cheio de alegria, porque eu sou professora de rede pública, né, e eu sei o quanto é difícil lá na escola. O primeiro deles, que para mim ainda é o primeiro de todos, é o cuidador. O educador voluntário, né, o que a gente tem na rede, onde a gente oportunizou aquela criança que, quando eu cheguei na secretaria, a gente tinha 380 crianças que estavam matriculadas, mas não frequentavam as escolas. Né? Então, isso mexeu muito comigo, e graças a Deus hoje a gente tem na rede, né? A gente tem 3.622
pessoas com deficiência que são atendidas e frequentam a escola diariamente, acompanhadas com cuidador, também com acompanhamento especializado através das salas de AEE. Então, esse é um programa grandioso que tem trazido grandes benefícios para aquelas pessoas que têm pessoas com deficiência na sua família. E, secretária, desculpe interromper, existe um relato que eu já vi nessas escolas de que, como a rede pública está conseguindo atender essa demanda do acompanhante, tem muitos pais tirando crianças da escola privada e colocando na escola pública, porque mesmo pagando a mensalidade, as escolas privadas não conseguem arcar com esses cuidadores. Esse movimento é percebido pela secretaria? Sim, sim. É como eu estou dizendo a você, quando a gente chegou tinha 380, hoje a gente tem 3.600 e poucos alunos, com um universo de cerca de quase 2.000 cuidadores na rede, né? Claro que ainda precisa de melhorar a formação deles, sim, mas a gente tem trabalhado, eles antes de ter acesso às escolas, a gente tem sim feito uma formação com eles, tem exigido na seleção, é feita uma seleção, que eles tenham já um curso de cuidador, então, mas a gente aos poucos está trazendo esse público, formando, para que a gente possa. Tem recebido o bom agrado, né, esse profissional dentro da rede. Outro ponto é o CODE. CODE é um programa que a gente implantou, um projeto de programação, vendo a necessidade, quando a gente vai buscar emprego, que é uma demanda que existe, muitas vagas para quem está nessa área de tecnologia. Que paga bem, inclusive. Paga bem, né? Inclusive, justamente, e a gente abriu 10.000 vagas para os nossos alunos, inclusive os alunos da EJA, para oportunizar também que se traga naquele modelo de escola atrativa. Os nossos alunos da EJA também participam de aulas de tecnologia na rede, é bom a gente dizer isso, não é? E hoje a gente tem um universo de 6.500 alunos nossos que recebem uma bolsa. A bolsa é mensal, além do incentivo da aprendizagem de programação, de competição na área de tecnologia também, porque agora, se não me engano, no dia 22 a gente está fazendo uma competição, as inscrições terminam dia 14, termina amanhã, hoje dia 14, né? Para que a gente possa se inscrever, esses alunos, e competir. A gente consegue premiação. Então, assim, na última competição que teve foi legal. Um dos nossos meninos, a equipe, que é um trabalho realizado em equipe, eles conseguiram fazer um projetozinho onde a pessoa vai lá e se inscreve no aplicativo e pode pegar um equipamento que você tem em casa que seja para jogar fora, para descarte, e a Ilu vai lá pegar. Então, isso a gente está usando. Você vê como é bacana. Um aluno nosso, aí eu volto a dizer, a idade dos nossos alunos é até 14 anos, né, já está trabalhando e criando isso, motivando, se incentivando por uma coisa que vai ter um bom salário no futuro. Então, todo esse trabalho a gente está fazendo, além de ter a aula prática lá dentro da escola da tecnologia, da criatividade através das nossas salas make. A gente trouxe para a rede uma internet bacana para poder tudo isso possa funcionar dentro da rede. Então, de fato, a gente tem dado um avanço muito grande. Quando eu comparo nas viagens que a gente vai para os encontros de secretário de capital, porque hoje foi criado agora um conselho que participa só os secretários de capital, né, que é o CONSEC, a gente vê que João Pessoa tem avançado muito nas suas unidades. Quando eu vejo as estruturas que eu visitei já recentemente, porque tem um dia que é só de visita às unidades, nesses encontros, e eu vejo que a gente não está atrás. Não está atrás. Eu tenho certeza que em pouco tempo vem também a melhoria da aprendizagem. Né? Eu, como professora de rede pública, o espaço físico, ele não é tudo, mas ele faz parte. Eu sempre tenho dito nas minhas falas que todo esse trabalho que a gente tem feito, de buscar a tecnologia, de trazer a formação, tanto no nível da tecnologia, mas também agora a gente está com a formação dentro do mês Novembro Negro, né? Trazendo profissionais da universidade, em parceria com a universidade, todas as nossas formações. A gente tem um link e um L com a academia, que é importante esse olhar da academia dentro da rede, trazendo formação para os professores desde os pequenos, da educação infantil, do fundamental anos iniciais, do fundamental anos finais, também do lado profissional dentro da rede. E a gente não tem dúvida nenhuma que a aprendizagem vai vir também dos nossos meninos. Então, a gente vai sim avançar na alfabetização, tanto dos nossos alunos da EJA, como também dos nossos alunos que estão ainda no regular. Secretária, reta final do Jornal da Manhã, eu queria que rapidamente você falasse sobre um assunto que estão questionando aqui. O concurso, na área da educação, na verdade, os concursos da Prefeitura, por que não estão saindo ainda e qual a previsão que se tem?
Bom, a gente teve um probleminha justamente com o processo licitatório. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu concluir essa etapa, a banca já foi contratada. E a gente está, por exemplo, vendo a estratégia de quais concursos verão a primeiro, porque são várias, vai ter concurso em toda a prefeitura, pelo que eu estou falando com o secretário Valdo. E João Pessoa, sim, a gente vai ofertar 410 vagas, virá o cargo novo, que não tem, de professor de ensino religioso, de bibliotecário, que também não existe na rede, né? Vai ter também vagas para os especialistas, né? Para pedagogo, para psicólogo, para assistente social, para a gente aumentar esse número de alunos, de professores, de servidores, na rede, que é importante. A gente viu que nessa retomada da pandemia, a gente viu que era necessário esse conjunto de profissionais dentro das escolas. Hoje a gente tem todas as nossas escolas, além de parceria com as redes de proteção. Porque a gente da escola, a gente vai achar o problema, vai identificar a necessidade que o nosso aluno tem, mas a gente não pode tratar, né? Então a gente tem que buscar os parceiros e através do Tudo de Boa a gente está fazendo esses parceiros. Nossos alunos estão sendo atendidos também pela rede de proteção. Então tem avançado nessa linha também. Professora América Castro, secretária de Educação do município de João Pessoa, muito obrigada pela entrevista e pela presença aqui no Jornal da Manhã. A gente é que agradece. Quero agradecer, foi muito recebida por Daiane e também por Romeu. Muito obrigada aí pelo agrado, pelo cuidado, e a vocês dois por ter lembrado do meu nome para a gente falar um pouquinho justamente desse dia da alfabetização sobre a educação do município de João Pessoa.